Olá, é muito bom ter você comigo aqui no programa de hoje. O Dicas da Fono está recheado de dicas. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e hoje eu vou conversar com você sobre língua presa. Eu aposto que você aí de casa já viu alguém que fala agaga ao invés de falar arara, ou que fala assim ao invés de dizer assim. E aí você olha para essa pessoa e pensa, ela tem língua presa. Será que todas essas alterações de fala são realmente uma língua presa? Vem comigo no programa de hoje para a gente descobrir. Então vamos conversar sobre língua presa ou língua solta. Sim, essas alterações que eu mencionei para vocês no início podem ser tanto uma língua presa quanto uma língua solta. O que é então a língua presa? Trouxe meu fantoche de boca para nos ajudar. Se você for reparar, aí na sua boca, embaixo da língua, existe uma pelinha. Olha só. Essa pelinha é chamada frênulo lingual. E quando ela é muito curta, ela limita os movimentos da língua e isso faz com que a língua fique presa. E o que acontece quando uma pessoa tem a língua presa? Ela não consegue fazer movimentos de sons da fala que precisam dessa pontinha encostando aqui no céu da boca, como no caso do R de arara. Então ela vai falar arara, podem acontecer duas coisas. Ou ela vai distorcer esse som e vai sair arara, ou ela vai fazer um movimento compensatório nessa língua e levantar a parte posterior. E aí ela vai falar agaga. Portanto, todas as vezes que a pessoa tem uma dificuldade para falar esse som do R de arara, de maravilha e acaba falando magavilha, provavelmente existe esse frênulo curto que está limitando o movimento de língua. Pode ser também só uma dificuldade da pessoa compreender o movimento correto para fazer o som. Por isso que é super importante fazer uma avaliação fonoaudiológica para saber. E o que seria então a língua solta? Quando as pessoas falam assim, assado, colocando a língua entre os dentes, é comum também que as pessoas digam que tem a língua presa, mas nesse caso não. Nesse caso nós chamamos de língua solta. Por quê? Nos casos em que a pessoa fala assim, geralmente o som distorcido é o som do S e do Z. E o que ela faz é colocar a língua entre os dentes assim para falar. E aí, essa língua anteriorizada faz com que o som saia assim, assado. Esqueci meu isqueiro na esquina da escola. E aí, qual é o problema dessa língua? A pessoa não tem o frênulo curto, ela não precisa fazer um grande movimento para fazer esse som. O que acontece muitas vezes é que essa língua está fraca. A musculatura da língua precisa ser trabalhada também com o fonoaudiólogo para ganhar fforça e ela conseguir posicionar a língua de forma correta na hora de falar para que o som não saia com essa distorção, para que saia s e z. Mas eu preciso te ensinar também o nome correto dessas alterações. Quando eu tenho o caso de língua presa, o nome que nós fonoaudiólogos usamos para isso é anquiloglossia. E quando eu tenho um caso da língua escapando aqui entre os dentes, eu tenho um ceceio anterior ou um sigmatismo. E no caso da língua presa, você sabia que esse diagnóstico já pode ser feito na maternidade, assim que o bebezinho nasce? No Fono Convida de hoje nós vamos entender mais sobre esse assunto e vamos ter uma convidada muito especial. Vamos lá comigo? E no Fono Convida de hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Flávia Puccini. A Flávia é fonoaudióloga, é especialista em motricidade orofacial, é mestre pela USP e é fundadora do Espaço Bebê e Criança, que é um ponto de referência lá em Campinas, onde ela atende com muito carinho os bebezinhos que estão com língua presa, as mamães que precisam de ajuda na amamentação e todo esse universo que permeia bebês e crianças. Flávia, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu estou muito feliz em tê-la aqui comigo. Paula, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais para a gente falar sobre esse tema tão importante e que auxilia tanto no desenvolvimento das crianças, não só para a amamentação, mas para a vida, né?
Com certeza. E eu vou agradecer a Flávia de um jeitinho bem especial, porque ela tá ali, ó, à espera do João Pedro, primeiro bebezinho dela, e com todo carinho ela reservou um espacinho na agenda para conversar com a gente. Bom, Flávia, mas eu estava aqui falando para o pessoal que hoje em dia é possível nós fazermos o diagnóstico da linguinha presa já na maternidade, já no bebezinho. E eu queria que você explicasse um pouco como é feito esse diagnóstico, se existe algum teste específico para o pessoal de casa entender. O teste da linguinha, ele virou lei desde 2014, que todos os bebês que nascem, eles precisam passar pelo teste da linguinha. Como os outros testes da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho, ele é um teste de triagem. Então, ele vai identificar os casos que têm uma língua presa, mas assim, muito presa. Os casos mais duvidosos, os casos mais que não está tão alterado, lá na pontinha, eles vão ser identificados depois. Por quê? Porque quando o bebê nasce, ele ainda não está com um padrão de sucção estabelecido. Então, a importância de identificar na maternidade é para os bebês que realmente tem essa linguinha tão alterada, que prejudica a mobilidade, impede essa mobilidade da língua, que é extremamente importante para a sucção. Mas, depois também, esse bebê ele precisa ser reavaliado para ver como que está esse desempenho, porque às vezes esse frênulo ele não vai ser diagnosticado como alterado nesse primeiro momento, mas ele pode estar alterado e a gente precisa ver como vai estar a função, porque o frênulo ele vai impactar na função dessa linguinha, por isso que é importante a gente ter um olhar especial para ele. Ai, com certeza, Flávia. E quando ela fala de função, pessoal, é desde a amamentação, porque é comum as pessoas confundirem e acharem que a língua presa só vai impactar na fala. E não, por isso que é importante, né? Eu queria que você comentasse, a partir do momento que identificou uma linguinha presa ali, muito presa, que vai precisar de uma intervenção, quais são os próximos passos com esse bebezinho? Tá, a gente tem a opção, quando for identificado na maternidade, você tem a opção de fazer ainda dentro da maternidade. E quando não, você pode fazer o procedimento em outro lugar. Então, geralmente você faz ou com odontopediatras ou com médicos. Então, eu sempre indico fazer com quem esteja capacitado, quem tenha a habilidade de trabalho, tenha essa expertise de trabalhar com bebês, porque é tudo muito pequenininho, é tudo muito delicado. E daí, o procedimento, ele é muito simples, porém, é um procedimento cirúrgico, que exige alguns cuidados e a real necessidade de intervenção, né? Não é só chegar e cortar a linguinha. Até porque o bebê, ele suga desde dentro da barriga da mãe. Ele não começa a sugar só quando ele nasce. Só que ele vai o quê? Mudar de padrão de sucção, porque agora ele precisa sugar um peito e desse peito precisa sair leite para ele se alimentar. Então, o movimento de sucção ele é um pouco mais elaborado. E quando ele tem uma língua, um frênulo alterado, ele pode também fazer com que essa musculatura que ficou treinando ali a sucção, mesmo dentro da vida intrauterina, crie algumas tensões e hipotonias, que são as fraquezas. Por quê? Porque quando você usa um músculo demais, você usa o outro de menos. Então, a gente tem que identificar o que ele usou de mais ou de menos para reabilitar essa musculatura também. Porque alguns bebês conseguem cortar a linguinha e mamar naturalmente. Outros bebês não, precisam da intervenção fonoaudiológica para reabilitar essa boquinha e reensinar essa musculatura a funcionar corretamente. Ótimo. Então, esse procedimento seria como? É um corte chama frenectomia, né? Mas é um corte naquela pelinha que prende a língua no assoalho da boca, é isso? Isso. Essa pelinha que fica aqui, ó, embaixo da língua, quando ela tá limitando a movimentação da linguinha, o corte é feito nela. Esse procedimento de fazer só o corte na pelinha,
que ele é conhecido como pique. Por quê? Porque ele é simples, ele não deixa de ser um pique, mas ele precisa cortar todo esse frênulo até chegar no músculo, para realmente liberar toda essa linguinha. Então, por exemplo, aqui ó, é a língua, e aqui é embaixo da linguinha, no chão da boca, no assoalho da boca. E essa cordinha tá aqui limitando a movimentação dessa linguinha. Então, o médico ou o dentista, eles vão com a tesoura, com o bisturi ou com o laser e corta essa pelinha para poder dar essa possibilidade de movimento e não ficar restringindo aqui igual estava antigamente. Ai, muito legal você explicar, porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas, têm certos medos com relação a esse procedimento. Eu queria que você comentasse também quais são os impactos de não fazer a frenectomia quando ela é realmente necessária, tanto na vida do bebê como na vida da criança e até depois lá na fase adulta. O que uma língua presa, não identificada ou que não recebeu uma intervenção pode trazer de impactos no desenvolvimento desse indivíduo? Tá. Então, na primeira fase da amamentação, a língua presa pode prejudicar a amamentação. Não necessariamente ela vai prejudicar todas as amamentações. Por quê? Porque a gente também depende de um peito, de uma produção de leite da mãe, do tamanho do mamilo, dessa facilidade de ejeção. Então, tem vários fatores que vão interferir na qualidade da amamentação. Mas a língua presa, ela pode prejudicar a amamentação, sim. Ela pode causar o desmame. Então, aquela mãe que tinha um monte de leite, e dela, foi diminuindo até secar. Então, isso geralmente é por uma dificuldade na sucção, que o bebê acaba não estimulando a continuar essa produção de leite. Daí, a gente tem também os problemas na introdução alimentar. Por quê? Porque quando o bebê nasce, ele não sabe movimentar a linguinha ainda, assim, ele não tem esse controle. Ele precisa da mandíbula como um guia de movimento. E quando ele vai começar a aprender a fazer isso? A partir de 3 meses, quando ele começa a fase oral. Que daí o bebê vai começar a levar tudo na boquinha e explorar essa movimentação da linguinha. E separar o movimento da língua e da mandíbula. Isso é muito importante, por quê? Porque na introdução alimentar, ele vai precisar fazer esse movimento para controlar o alimento dentro da boquinha. O bebê que não controla o alimento dentro da boquinha, o que ele tem? Excesso de gag, ele fica tendo muita ânsia. Tem muito movimento de protrusão de língua, porque ele não sabe controlar a língua para poder deglutir o alimento, ele fica assim, jogando o alimento para fora. Pode ser que depois ele comece a recusar, a não querer, ou prefira só algum tipo de textura. Depois, com a evolução dos alimentos, ele pode ir tendo mais dificuldade com as texturas mais difíceis. E na alimentação também, a gente vai evoluindo o tipo de alimento na alimentação do bebezinho. Por quê? Porque cada vez mais essa boquinha está preparada. Porque essa linguinha está aprendendo a cada vez se movimentar de uma forma mais e mais refinada. E isso é extremamente importante para a fala, porque a fala exige habilidades da língua muito específicas e rápidas para a criança conseguir falar e articular. Então, tem bebês também que podem apresentar atraso na fala e distúrbio articulatório, que são as trocas na fala. E tem uma coisa, Paula, que eu acho que assim, é extremamente importante, a gente às vezes não dá tanto valor, porque a língua presa, ela mantém a postura de língua mais baixa. Ok? E o bebê, ele precisa dessa linguinha acoplada no céu da boca, assim, ó. Por quê? Porque essa língua ocupa todo o espaço da cavidade oral do bebê, porque é muito pequenininho. E ela é um guia de crescimento para o céu da boca, para a arcada dentária. E quando ele tá com a linguinha
selada lá no céu da boca, ele obrigatoriamente tem que respirar pelo nariz. O bebê, ele tem que ser um respirador nasal. E quando o ar entra pelo nariz, ele vai fazendo expandir e crescer todos os seios nasais, que vão fazer com que ele cada vez mais respire melhor pelo nariz. Quando a criança tende a ficar de boquinha aberta com a linguinha baixa, assim, ela tende a ir virando uma respiradora oral. E a respiração oral, a gente tem a síndrome do respirador bucal, né? Das crianças que respiram na boca, vai dar diversos tipos de prejuízo, desde sono, rendimento escolar, pode dar alteração de processamento auditivo, que é a velocidade que você interpreta o que você ouve de uma forma bem resumida. Pode causar ronco, apneia, ou prejudicar isso. Gera hipotonia da musculatura. Como a criança não respira pelo nariz, essa parte dos seios da face não desenvolve, daí fica aquele rostinho mais reto, com olheira, um rostinho comprido, dá alteração na arcada dentária, enfim, vai virando uma bola de neve. E isso pode impactar também tudo a língua presa, tanto no adulto quanto no idoso, principalmente no idoso, porque aumenta muito o risco de engasgos, da disfagia, porque a gente já tem uma degeneração da musculatura e quanto mais presa ela tiver, mais ela se adaptou àqueles movimentos de forma alterada e mais fácil vai ser engasgar depois. Então, tá tudo relacionado. Gente, que aula! Foi uma verdadeira aula aqui, Flávia, que bacana você trazer isso. Eu acredito que você aí de casa nunca, jamais parou para pensar em todos os impactos que uma simples língua presa, lá no comecinho, pode causar. Assim como a doutora Flávia disse, não é que vai causar todas essas dificuldades na amamentação, na fala, mas é importante manter o acompanhamento profissional, né, Flávia, para avaliar e impedir que cause todas essas dificuldades, caso seja realmente necessária uma intervenção. Nossa, gostei muito de tudo que você explicou, Flávia, e uma coisa legal da gente ressaltar também é o prejuízo social, porque às vezes uma criança que de repente apresentou uma alteração de fala na infância que não foi tratada, né? Então, às vezes ela passou ali pela fase de amamentação, ok, introdução alimentar, ok, mas teve uma alteração de fala que não foi dada a devida atenção. Ela chega na vida adulta, às vezes com prejuízos sociais, no sentido de, ou até na escola mesmo, de sofrer bullying pela alteração na fala, de se sentir envergonhada, dificuldade de apresentar um trabalho na faculdade ou de conduzir uma reunião no trabalho. Então, são coisas que impactam, a comunicação é algo super importante e acaba impactando tanto a vida pessoal quanto profissional em todas as idades, né? Setembro Amarelo, né, que era o mês de prevenção ao suicídio, e que está muito relacionado com bullying e a comunicação, né? Então, isso é muitíssimo importante. É verdade, Flávia. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais de bebezinhos recém-nascidos que receberam o diagnóstico de língua presa na maternidade e vão precisar fazer intervenção. Olha, eu falo assim, se você teve o diagnóstico na maternidade é porque realmente essa língua é muito presa. Então, vale a pena olhar, porque isso pode impactar várias fases do desenvolvimento, especialmente a amamentação. Então, para a gente ter uma amamentação prolongada, que seja saudável para a mãe e para o bebê, a gente precisa que nesse momento tudo esteja acontecendo de uma forma muito sadia, tudo muito certinho. E pensar que o freno não é para a vida. Quanto mais cedo a gente faz uma intervenção, faz um procedimento, é muito mais fácil esse procedimento, é muito mais fácil essa reabilitação do que se a gente esperar uma vida inteira, né? Virando uma bola de neve, acarretando vários outros prejuízos para a gente decidir fazer alguma intervenção. E outra coisa que eu sempre sugiro é uma língua presa. O procedimento é super simples, mas é muito importante ter o acompanhamento do profissional. Sim,
Muito obrigada pelas suas contribuições, pela sua presença aqui. Eu queria que você falasse o seu Instagram para o pessoal começar a te seguir, que a Flávia fala muito sobre amamentação por lá, sobre todo o desenvolvimento infantil, com conteúdos muito bacanas para você acompanhar. Qual que é o seu Instagram, Flávia? O arroba é Flávia Puccini. Puccini com 2 Cs, né? Porque tem gente que fala Puccini e tem gente que fala Puccini. Mas é Puccini. Eu vou pedir para colocar aqui na tela para o pessoal poder começar a te seguir, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de explicar com tanto carinho e tão didática aqui para o pessoal. E tudo de bom, uma boa hora para você agora, que o João Pedro venha ao mundo com muita saúde e que tenha muito TT para esse neném, tá bom? Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui compartilhando isso com vocês. Beijo! Vamos agora para o momento em que nós aprendemos brincando no nosso quadro de mito ou verdade. E hoje eu trouxe aqui algumas afirmações que você vai responder para mim aí de casa, se você acha que é mito ou verdade, e depois eu vou trazer a resposta correta para você. Então vamos lá, mito ou verdade número 1. Língua presa sempre causa problemas de fala. Será que isso é mito ou é verdade? Tempo para você responder. Isso é mito. Às vezes, a língua não está tão presa assim, a pessoa consegue fazer adaptações para falar corretamente os sons da fala. Então, nem todo caso de língua presa vai prejudicar a fala. Vamos lá então para o mito ou verdade número 2. Língua presa e língua solta são tratadas de formas diferentes pelo fonoaudiólogo. E aí, será que é mito ou verdade? Tempo! Será que o tratamento é igual? Tem muita gente que me manda mensagem pedindo exercício quando tem alteração de fala. O que você acha? Isso é verdade! No caso da língua presa, é necessário fazer uma cirurgia que se chama frenectomia e depois da cirurgia, o tratamento fonoaudiológico para a pessoa aprender a movimentar a língua de forma adequada para falar os sons. Já no caso da língua solta, que é aquela musculatura mais flácida da língua, a fono vai trabalhar como se fosse uma musculação, com alguns exercícios de fortalecimento para essa língua, para que a pessoa consiga produzir o som corretamente. Por isso, cada caso vai ter um tratamento diferente. Mito ou verdade número 3. Um adulto que fala errado por ter a língua presa nunca mais vai conseguir resolver esse problema. Será que isso é mito ou é verdade? Recebo muitas mensagens como essa também. Eu já estou adulto, então não tem mais como resolver. Mas isso é mito, não importa a idade. Você pode se beneficiar do tratamento fonoaudiológico desde que você se dedique e siga corretamente as orientações de sua fonoaudióloga. Inclusive, se você tem alguma dificuldade na fala ou conhece, tem algum familiar que precisa melhorar a comunicação, seja a produção dos sons da fala ou qualquer outra alteração na sua comunicação, saiba que você pode fazer isso aí do conforto da sua casa. É só acessar o site www.maisfono.com.br e agendar a sua teleconsulta. Nesse site tem um WhatsApp onde você pode fazer o seu agendamento e uma equipe especializada pronta para te ajudar. E como todo programa, agora nós vamos para a nossa dica prática. Eu vou te ensinar como produzir tanto o som do R quanto os sons do S e Z, que são os que as pessoas têm mais dificuldade geralmente, para você tentar fazer aí na sua casa. Então vamos começar pelo som do R. Eu preciso te lembrar que existem vários R's, né? O mais difícil é o R de arara, é o que nós precisamos fazer como se fosse uma vibração de língua. Então é nesse R que eu vou focar, tá? Não tem R de rato, nem os outros R's por aqui agora. O movimento correto para falar esse R é bater a pontinha da língua aqui no céu da boca. Então eu vou fazer ra, ra. Se você não consegue levantar a pontinha do céu da sua boca, é importante você buscar avaliação fonoaudiológica porque provavelmente essa língua está presa. Mas se você consegue, provavelmente se você treinar essa vibração, você vai conseguir falar o R também.
Um exercício legal para isso é você associar com o som do D. Por quê? Quando nós falamos o som de D, nós fazemos o mesmo movimento com a língua. A diferença é que no R, ele bate mais rápido no céu da boca e volta. Presta atenção aí, faça assim, ó, dá, dé, di, dó, du. Qual é o movimento que a sua língua fez? Se a parte que levanta da sua língua é a pontinha, provavelmente você vai conseguir treinar para falar o R. Se você está falando o D levantando a parte posterior da língua, o som do D sai correto, mas o do R nunca vai sair com esse movimento. Então, se você conseguiu com a pontinha, você pega a palavra peru e você vai substituir o R por D e vai falar pedu. E aí você vai repetir isso de forma bem rápida, pedu, 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 até que você consiga fazer essa vibração de língua mais rápida para falar peru. Isso substitui o tratamento fonoaudiológico? Não, é um simples exercício. Se você puser em prática e perceber muita dificuldade, provavelmente essa língua está presa. Já para falar os sons do S e do Z, se você tem essa interposição de língua que fala, o que você precisa fazer é encostar a pontinha da língua atrás dos dentes inferiores, aqui, os dentes de baixo. Quando você mantém a pontinha da língua atrás dos dentes inferiores e abre como se fosse um sorrisinho, você vai conseguir produzir esse som sem distorção. Então, só para retomar, língua presa geralmente vai te dificultar produzir o R. E para produzir o R de arara corretamente, você precisa encostar a pontinha da língua no céu da boca. Se você não consegue fazer esse movimento, provavelmente precisa fazer a frenectomia aqui, a cirurgia para liberar essa língua e depois tratamento fonoaudiológico para treinar o movimento correto. Já a língua solta é quando ela está solta na boca, ela está fraca e ela fica interposta entre os dentes na hora de falar os sons de S e Z. Nesse caso, o que você pode tentar fazer é encostar a pontinha da língua atrás dos dentes de baixo, fazer um sorrisinho para fazer o som do S. E se isso também for muito difícil para você, provavelmente a sua língua está flácida e você precisa também passar pela fono para ela fazer uma musculação nessa língua e conseguir fazer com que você pronuncie esses sons corretamente. Agora me conta, você gostou das dicas do programa de hoje? Se não é você quem tem essa dificuldade na fala, indica o programa para alguém que tenha e que se possa beneficiar das dicas que eu trouxe aqui hoje. Se você gostou, vai lá no meu Instagram, conta pra mim, aqui ó, @dicasdafono, já começa a me seguir. Eu vou ficar muito feliz em conversar com você por lá. E o nosso programa hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha sido beneficiado com as dicas que eu trouxe. E nunca se esqueça que comunicar é preciso e precioso. Um beijo e até semana que vem.